1 bilhão e 13 milhões de cruzeiros aos acertadores do certo. O rateio para os 14 pontos. Corinthians 2 deu coluna 2. E jogo 14, Náutico 0, Flamengo 0, coluna do meio. O Corinthians sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. Venceu o Paysandu, quebrou um tabu de 2 anos e já é o 6º colocado. Apaixonada, a torcida do Paysandu lotou o Mangueirão. Mas a festa em Belém foi do Corinthians. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o lateral Correia derrubou Luciano dentro da área. Neto cobrou o pênalti com categoria e fez seu 4º gol. Corinthians 1-0. Inseguro, o goleiro Luiz Carlos, do Paysandu, acrescentou mais uma imagem aos piores momentos deste campeonato. Foi salvo pelo zagueiro Ney. No segundo tempo, o Corinthians aumentou o placar. Giba cobrou a falta e Taíca desviou de cabeça. 2-0. Apesar da vantagem, Neto perdeu a cabeça e atingiu Correia neste lance. O jogador do Paysandu sofreu fratura na tíbia. A 1 minuto do final da partida, Preta descontou com um lindo gol. A reação não foi suficiente. O Paysandu perdeu pela primeira vez em Belém desde outubro de 89. No Recife, os torcedores fizeram uma festa para Náutico e Flamengo, mas as equipes ficaram devendo o gol. Na arquibancada, o Flamengo justifica porque tem a fama de ser o mais querido do Brasil. Torcedores de vários estados do Nordeste vieram ver de perto o time. Festa, barulho, alegria. O Flamengo entrou em campo com a sensação de quem joga em casa, mesmo estando a mais de 2.000 quilômetros do Rio. O espetáculo das torcidas não deu vez à violência. Lá estava o boneco Bonzão, símbolo do Náutico, a colorir o pequeno estádio dos aflitos. Os pernambucanos obrigaram o goleiro Gilmar a 2 defesas difíceis. O Náutico continuou pressionando até que Ocimar foi derrubado na área. Nivaldo, artilheiro do time, tomou grande distância e chutou forte, para fora. O Náutico quase abriu o placar neste chute de Lau. A bola bateu na trave. O lance mais perigoso do Flamengo surgiu deste cruzamento de Zinho. Gaúcho cabeceou e Mauri defendeu. No segundo tempo, Nivaldo desperdiçou... Carlão, olha aí. O próprio Carlão vai lá e olha a zebra pintando. Bola na rede. De novo, final, Coritiba 0, Juventus 1. No estádio do Café Londrina e Operário de Várzea Grande, Operário na frente, Roberto pega o rebote no chute de Tiganá. 1-0. O Londrina empata no segundo tempo, Luiz Carlos Gaúcho sofre pênalti. Não adianta reclamar. A bola vai para a marca e Marcos Severo não desperdiça. 1-1. Aí o time da casa parte para cima, Alessio escapa pela esquerda, cruza para mais um gol de Marcos Severo. 2-1 Londrina. E o Marcos Severo está demais. Quase no final do jogo ele passa pelo zagueiro e cruza para o gol de Edson Vieira. Final Londrina 3, Operário de Várzea Grande 1. No estádio Presidente Vargas, Fortaleza e ABC de Natal. E olha a falta para o Fortaleza. Fica de olho aí. Ayrton Fraga se prepara, bate, a bola fica no chão e o goleiro Pedrinho engole. Veja de novo o milho entrando no galinheiro do Pedrinho. Placar fica assim, Fortaleza 1, ABC de Natal 0. Em Araras, o Criciúma conheceu a força do União. Israel vai driblando como quer e dá para Edinho bater forte e fazer o gol mesmo sem ângulo. Acompanhe só. Gostou? Então veja de novo. Placar final, União São João de Araras 1, Criciúma 0. Em Ribeirão Preto, Botafogo sai na frente do Noroeste com este gol de cabeça do meio-campo, Galo. 1-0, Botafogo. O empate do Noroeste vem na cobrança desta falta que o zagueiro Toninho Costa completa. Também de cabeça, 1-1. No segundo tempo, depois do escanteio, a zaga do Botafogo se atrapalha. A bola sobra para Toninho Costa fazer o segundo dele e do Noroeste. Final, Botafogo de Ribeirão 1, Noroeste 2. Em Vitória, no Espírito Santo, Desportivo e Confiança, Dedé pega o rebote da defesa e manda, veja, de canhota no ângulo. 1-0, Desportiva. No segundo tempo, Edmilson faz tudo certo e entrega para o Wellington tocar para as redes. 2-0 Desportiva e goleirão.
A 3 minutos do final, Edmilson cruza. Mauro Soares chuta a bola no travessão e Marcelo Brito pega o rebote. Teve dúvida? Então confira no replay se a bola entrou mesmo. Olha aí, presta atenção, o juiz acha que entrou. Bom, final, Desportiva líder do grupo 2, 3, Confiança 0. Em Anápolis, Anapolina e Vitória da Bahia. Bozo corta com a mão na área. Pênalti contra o Vitória. Paulinho bate bem e fecha o placar. Olha de novo, gol do Paulinho. Final, Anapolina 1, Vitória da Bahia 0. Em Belém, Remo e Taguatinga. A zaga do Taguatinga entrega o ouro. E Alencar marca um belo gol. Veja só, 1-0 Remo. Agora Arthur recebe da direita e avança. Entra na área e é derrubado. Pênalti, claro. Formiga vai lá. E 2-0 Remo. Repare agora a bela jogada do Remo. Passe de Luciano Viana para Arthur mandar para o fundo das redes. 3-0 para o Remo. Agora é Formiga quem cobra o córner e Papelim pega a sobra para fechar o placar. Final, Remo líder do grupo 2, 4, Taguatinga 0. É do Leão, é do Leão. Náutico e Flamengo empataram em 0-0, mas ontem teve gol em Belém. O Paysandu recebe o Corinthians e apela para falta. Onde? Dentro da área é pênalti. Neto vai lá e faz 1-0 Corinthians. Não adianta reclamar. No segundo tempo, Taíca desvia a bola de cabeça na cobrança da falta e faz mais 2-0 Corinthians. No finalzinho do jogo, Preta do Paysandu faz este golaço. Mas já era tarde, final Paysandu 1, Corinthians 2. Hoje no Mineirão, Cruzeiro e Goiás, no segundo tempo, o artilheiro Charles de cabeça faz 1-0 Cruzeiro. No último minuto do jogo, Charles usa a cabeça de novo para consolidar a vitória dos mineiros. Final, Cruzeiro 2, Goiás 0. No Canindé, Portuguesa e Guarani, bela jogada, Denner recebe um lindo toque de calcanhar de Nilson e chuta, Narciso rebate, o mesmo Denner aproveita. 1-0 Portuguesa. Mas a reação do Guarani é imediata, Anderson toca por cima e empata. Portuguesa 1, Guarani 1. A virada do Bugre. Ainda no primeiro tempo, lateral Gustavo faz toda a jogada pela direita, cruza para Anderson marcar de novo. Final, Portuguesa 1, Guarani 2. Na Vila Belmiro, Santos recebe o Bragantino. João Santos chuta, pega o rebote e rola para Tiba entrar e bater. Veja de novo aí o gol de Tiba. Santos 0, Bragantino 1. Nas Laranjeiras, Fluminense e Atlético Mineiro, logo aos 5 minutos, Renato usa a cabeça para fazer o gol da vitória do Flu. Olha de novo, os dois times ainda perderam pênaltis e o placar ficou assim, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. No Maracanã, líder Vasco contra o Sport invicto. Eduardo lança, Bismarck toca, Bebeto domina, entorta o zagueiro e chuta de canhota. Um golaço que vale rever. Olha aí. E o placar fica assim. Vasco 1, Sport não mais invicto 0. A 10ª rodada da primeira divisão prossegue amanhã com mais 3 jogos. São Paulo e Atlético. Foi a primeira. Dallas, Chicago, São Francisco, Orlando, Boston e Detroit, com o Silver Dome, que será o primeiro estádio coberto na história das Copas. Esse e outros 3 estádios terão que trocar o piso do campo, colocando 6 pontos. Miami. No Morumbi,
E pelo visto a crise se instala no Palmeiras, que perdeu para o Botafogo por 2-0 no Caio Martins. Golaço do Chicão, hein? Na série... Nasceu em Arapiraca. Amistoso contra a Finlândia. Você vai ver tudo isso daqui a pouquinho. Por vitória com Desportiva e Confiança de Sergipe, jogo pela divisão intermediária. Dedé soltou uma bomba e abriu a contagem. Desportiva 1-0. Mauro Soares lançou Wellington e tocou na saída do goleiro. Desportiva 2-0. Em meio à confusão na área sergipana, Mauro Soares chutou no travessão. Na volta, Marcelo Brito cabeceou. O goleiro ainda conseguiu agarrar, mas a bola já havia cruzado a linha e o juiz deu o gol. Final Desportiva 3, Confiança 0. Vamos à primeira divisão, São Paulo e Atlético do Paraná. Depois do escanteio, Ronaldo apareceu para abrir o placar. São Paulo 1, Atlético 0. Cafu tabelou com Raí, deixou 3 adversários para trás e chutou no canto direito do goleiro. São Paulo 2-0. Uma belíssima jogada, hein? O passe do Raí, o drible e o chute. O terceiro gol do tricolor foi marcado por Miller, que escorou o cruzamento de Raí, 3-0. O São Paulo começou o segundo tempo tabelando. A bola foi passando de pé em pé até chegar a Palhinha, que emendou de primeira, 4-0. Gols bonitos no Morumbi. E o time paulista encerra a goleada com Antônio Carlos. Ele partiu do seu campo, trocou passes e disparou um foguete da entrada da área, liquidando a fatura. Final São Paulo 5, Atlético Paranaense 0. Pode ser o início de uma boa reação. No Beira-Rio, Inter e Bahia. O Colorado marcou seu gol aos 47 do primeiro tempo. Marquinhos levantou a bola da esquerda e Gerson concluiu de cabeça, 1-0 no marcador. Mas no finalzinho do jogo, o tiro de meta do time de Salvador foi encontrar Naldinho livre no campo do Internacional. O atacante se livrou de um adversário e tocou na saída do goleiro Maisena. Tocou para Marcelo empatar. Final, Bahia 1, Inter 1. Uma pequena zebra no Beira-Rio. Eu acho que foi um jogo bem disputado, um jogo corrido. O Bahia dificultou bastante o Inter. Minutos, Renato chutou quase sem ângulo. A bola desviou em César Sampaio e entrou. O juiz José Roberto Wright deu gol contra do meio-campo do Verdão. No placar, Botafogo 1-0. Uma belíssima jogada do Renato. No segundo tempo, o Renato deixou o campo com fortes dores no tornozelo. Em seu lugar entrou o Vivinho, e você viu, ele cruzou para o golaço de Chicão de cabeça. Final, Botafogo 2, Palmeiras 0. Ô Renato, e o Wright acabou assinalando na súmula gol do César Sampaio. Como que você reage a isso? O seu Wright é um grande árbitro. Acho que ele devia ter até me consultado, né? Porque uma jogada bonita, a bola estava indo em direção ao gol. Pode ter raspado na cabeça do adversário, mas... Dificilmente a equipe vence. Ele é o ponto de equilíbrio, quase um técnico dentro de campo. Uma liderança inquestionável. Afinal, são 13 anos como titular absoluto do time. Nos outros 5 anos da carreira profissional, Júnior jogou no valorizado futebol italiano, pelo Torino e pelo Pescara. Depois disso, quando já pensava em pendurar as chuteiras, recebeu um convite para voltar ao Flamengo. E foi um sucesso. Nesse campeonato brasileiro, apesar da irregularidade da equipe, ele tem sido um jogador fundamental, marcando inclusive belos gols. No clássico de domingo, ele espera que o Flamengo dê a volta por cima e volte a vencer. A partida de domingo não é uma partida de desespero. Ela não modifica muito a nossa situação. Ela pode dar justamente o lado psicológico, o lado da motivação, do entusiasmo, principalmente se nós vencermos a equipe que teve a maior regularidade dentro da competição. Uma boa noite para você. Rede Globo, Rio. Amanhã, 7h30. Bom dia, Rio. O irmão Sócrates. Cafu domina e bate forte no canto direito do goleiro Gilmar. O segundo e mais bonito gol da goleada. Ele vai ser substituído interinamente por Tatá.
E você vai ver também os preparativos do Flamengo e do Vasco para o clássico de domingo. Tudo isso daqui a pouquinho. Ter sido realizado na 9ª rodada, mas foi transferido em função dos jogos do São Paulo pela Taça Libertadores da América. O Campeonato Brasileiro faz mais uma vítima. O Paysandu troca de técnico pela 3ª vez. Primeiro foi Jair Pisserni, agora caiu Luciano Veloso, que ficou no clube apenas uma semana. O novo treinador é Paulinho de Almeida. Faltam 9 rodadas para o final do campeonato e o Paysandu está com apenas 7 pontos, na 15ª colocação. Ou seja, Paulinho de Almeida, cujo último clube foi o Remo, atravessou a rua e encontrou o Paysandu quase na Rua da Amargura. Para tentar mudar esta situação, mais do que uma receita amarga, o time Alves Celeste pode precisar até da ajuda do céu. Infelizmente no Brasil as coisas são feitas de véspera. E os treinadores é que têm que fazer isso, implantar esses verdadeiros milagres. Não digo que seja milagre aqui no Paysandu, mas quase um milagre vai ter que ser feito aqui dentro. As dificuldades que já são grandes podem ficar ainda maiores. Que se ouvia geral. Todos os jogadores até entendiam que eles estavam fazendo muito por nós, o Leão, e que a gente tinha que gratificar ele de alguma forma. Eu acho que todos correram, todos... Mas não é mais fácil, já que todos gostam do técnico, mantê-lo no time? Bom, era isso a nossa intenção, acho. Ele trouxe bolas, camisas, chuteiras e regras. Fez um campo gramado e marcado com cal no Bom Retiro. Organizou 2 times. E assim começou o futebol brasileiro. Vem aí o prêmio Charles Miller. Tons da Gávea. Quem olhasse o treino do Flamengo hoje não veria o ataque que foi campeão carioca. Paulo Nunes está machucado, Nélio foi operado do joelho e Gaúcho pode ser suspenso num julgamento de sexta-feira. Essa passa a ser, então, uma boa hora para um novato aparecer, se transformar numa andorinha que faz o verão. Em 89, no Campeonato Brasileiro, o Vasco era favorito, mas perdeu para o Flamengo com 2 gols de Bugica. Bugica virou até plástico de carro, como o Carrasco de Marajás, mas depois a carreira dele não brilhou tanto. Pelo treino de hoje, um jogador pode cobiçar ser o Bugica da vez. É Luiz Antônio, um dos jovens do Flamengo que procuram se afirmar, mas que raramente tem uma chance. Contra o Vasco, quem sabe? Falta só melhorar a pontaria. Seria importante que fizesse o gol e daqui pra frente que eu começasse já minha carreira com o pé direito e titular do Flamengo. Uma atuação com gols num jogo como esse pode ser o pontapé que um jovem precisa para vencer no futebol. Mas isso só não basta, é preciso uma sequência de bons jogos. E isso um jogador do Vasco conseguiu. Regaça! Edmundo Alves de Souza Neto. O nome não sugere muita coisa, mas ele é a maior novidade, a maior revelação do Campeonato Brasileiro, o chamado craque da moda. Com passes precisos e belos gols, Edmundo tem ajudado o Vasco a se manter na ponta da tabela. Ao lado, os Bebeto literalmente inferniza as defesas adversárias. Edmundo tem apenas 20 anos. Ele acabou de ser promovido ao time profissional. Ganha uma ajuda de custo de apenas 200 mil cruzeiros. Mas para ele, pelo menos por enquanto, o dinheiro não é o mais importante. Edmundo sabe que ainda tem uma longa estrada pela frente, mas sabe também que uma vitória sobre o Flamengo pode ser um belo empurrão na direção do sucesso. Vou entrar em campo e vou demonstrar tudo aquilo que tem sido treinado. Com bastante garra, determinação e humildade acima de tudo. Uma boa noite para você. Para os torcedores no Rio. Tudo isso daqui a pouquinho. Minutos do primeiro tempo. Ayrton Fraga perde a bola no meio-campo e Bizu aproveita a falha do Fortaleza para marcar o gol. No segundo tempo, Fortaleza volta decidido a virar o jogo. E logo aos 6 minutos, Marquinhos levanta a bola na área e Brasília, de cabeça, faz o gol de empate. Aos 35 minutos, é falta para o Fortaleza. Marquinhos cobra e marca o segundo gol do tricolor. 2 minutos depois, outra falta em favor do Fortaleza. Ayrton Fraga cobra e faz o terceiro gol da equipe. Precisado no meio-campo, uma invenção que deu certo, mas não surpreendeu o jogador. Já tinha atuado nessa posição e... O campeão carioca começou bem e chegou a ser apontado como um dos favoritos ao título. Só que o time cantado em verso e prosa, há 5 jogos acumula maus resultados. E a defesa, ponto alto da equipe, não vai bem. Sofreu 13 gols em 10 jogos. Mas agora quem é criticado promete a volta por cima, justamente sobre o líder do campeonato. A defesa do Flamengo
carente de saber como parar o ataque mais positivo e até o artilheiro Bebeto. O Flamengo tem que continuar jogando como vinha, né? Sabe que grandes jogadores, não só ataque, mas como a equipe toda do Vasco. É um grande jogo, né? Eu acho que ninguém tem que ter medo de ninguém. O Flamengo sabe que tem condições de chegar lá e vencer, mesmo sabendo que o Vasco é uma grande equipe. O artilheiro Bebeto está super motivado. Você sabe como parar o Bebeto? Eu acho que não tem segredo. Ao longo dos anos, a defesa não tem muito o que inventar. Ela tem que procurar tirar espaço. O Bebeto vem atravessando a sua melhor fase no Vasco, de muita velocidade, habilidade, e nós temos que tirar seu espaço, né? Não deixar também aqueles jogadores de meio campo que dão origem à jogada. Temos que encostar também, fazendo uma boa marcação no meio campo. Não é só a defesa que preocupa o Flamengo. O técnico Carlinhos tem uma série de dúvidas. Charles e Gaúcho vão ser julgados e o Idemar e Paulo Nunes estão machucados. Com tantos problemas, o técnico Carlinhos pode até optar pelo recém-contratado Júlio César para o jogo com o Vasco. Eu vinha treinando da equipe que eu estava, que era o Atlético, e estou procurando agora dentro do Flamengo dar sequência a esse trabalho. E se o professor Carlinhos optar pelo Júlio César, eu acredito que ele vai estar muito bem e com a ajuda do grupo vou procurar fazer o máximo. A presença de Dudu, filho do lateral esquerdo Eduardo, alegrou o treino do Vasco nesta manhã em São Januário. O time líder do Campeonato Brasileiro não para de se aprimorar para vencer o Flamengo e vai usar todas as armas para sair do Maracanã com mais 2 pontos importantes para a classificação. O único jogador que não participou desse treinamento foi o atacante Bebeto. Ele ainda sente dores musculares, continua sendo poupado, mas tem presença garantida no clássico. Outro trunfo do técnico Nelsinho é o meio-campo Luizinho, que volta ao time para dar mais proteção à defesa. Ô Luizinho, dessa vez você vai entrar em campo com a missão de marcar alguém especialmente? Não, por enquanto não foi conversado. Você acha que seria muito difícil colar no Júnior? É uma situação diferente, né? Como foi no caso do Zico. Porque o Júnior é um jogador que joga um pouco mais atrás, ele vem de trás e procura organizar as jogadas do Flamengo, né? Então é difícil um jogador ficar fixo na marcação. Até mesmo o meu posicionamento hoje é um pouco mais atrás e abriria espaço na defesa do Vasco. Situações diferentes não só na parte tática, mas na própria tabela. O Vasco com 16 pontos, praticamente classificado. Faltam apenas aí 6 ou 7 pontos, em 18 que faltam. O Flamengo tem 10 pontos, aparentemente uma situação difícil, mas a tabela é favorável ao Flamengo. O Flamengo tem 7 jogos para jogar em casa, incluindo os 2 clássicos, e sai apenas 2 vezes. Tem condições de fazer uma boa recuperação. E domingo um jogo imprevisível, o Vasco mesmo melhor. Up to date with all the league's action every Wednesday night. Don't miss a single goal of this world-class sport, Spanish football, every Sunday night only on ESPN International. O funeral quando se lhe... Incrível de Paulinho. Pinheirão, o Atlético Paranaense pegou o Fluminense de jeito. O jogo só teve este gol de Leomar, que chutou de fora da área, o suficiente para o placar final. Atlético do Paraná 1, Fluminense 0. Vamos agora a Santos e Inter na Vila Belmiro. Nem o mais otimista torcedor do Santos esperava esse resultado, mesmo porque o time começou insistindo de maneira errada nos cruzamentos pelo alto. Só deu o goleiro Fernandes. O máximo que o Santos conseguiu foi essa cabeçada perigosa de Pedro Paulo. O Inter, um dos melhores do campeonato, preferiu atacar pelo chão. E nesse chute de Lima, Sérgio teve trabalho. Aos 18 minutos, o goleiro do Inter brincou à frente de Paulinho 2 vezes. Resultado, Santos 1-0. Repare como Fernandes procura a direção de Paulinho. O maior erro do goleiro, apesar de toda a dúvida. Os jogadores reclamam, e aí o time gaúcho começou a perder o jogo. José Roberto Wright expulsa Marquinhos. Depois Gerson. E para piorar, o próprio Fernandes. Todos por reclamação. Os 8 jogadores que ficaram em campo pelo menos tiveram dignidade. Na retranca, naturalmente, aguentaram o sufoco do Santos até 18 minutos do segundo tempo. Mas aí não deu mais. Cilinho acertou um chute indefensável, 2-0. Nesse outro chute de Axel, Maisena larga e Cilinho faz mais um.
E também arriscando de longe, Axel acerta o canto de Maisena. Santos 4-0. O lateral canhoto teve cãibras. O centroavante Lima também caiu pelo cansaço. O árbitro então esperou 15 minutos e encerrou o jogo, faltando 10 minutos. Final, Santos 4, Inter 0. Uma oportunidade rara no futebol de um gol que aconteceu de uma maneira diferente. Mas o Neto já fez um gol assim, né? E todo mundo também... não troppo positiva. Patrese lembrou que o Flamengo vem de 6 jogos sem vitória e disse que está pronto para reforçar o clube. Mas com a bola nos pés, o homem que mais disputou provas na história da Fórmula 1 mostrou como jogador que é um grande piloto. Como todo bom italiano, Patrese se diz apaixonado pelo futebol. É um ardoroso torcedor do Milan, o atual líder do campeonato italiano. Mas aqui no Brasil, olha só, ele já tem preferência. É a camisa preta e vermelha, camisa do Flamengo. Maglia del Milan, per cui rossa e nera va bene, sono anche milanista, quindi. Patrese disse que não poderia torcer para outro time no Brasil. Afinal, lembrou o piloto, o vermelho e o preto são também as cores do Milan. E nada melhor para ultrapassar a crise rubro-negra do que a presença do ídolo maior. Zico, de férias no futebol japonês, foi apresentado aos pilotos e chegou a pensar numa possibilidade que agradaria. Saltitante, seja com 1 milho ou seja com 1 milhão, participe da campanha e ajude uma pipoca a crescer. Toda comida pede um grande óleo, saia! Para o Brasil. Agora, a Rede Globo lança o prêmio Charles Miller para o melhor e o maior artilheiro, o melhor e o maior goleiro, a equipe mais ofensiva e a mais positiva, os campeões da disciplina, o melhor técnico. Até hoje, ninguém sabe quem joga melhor futebol, se são os paulistas ou os cariocas. Quem é os últimos campeão brasileiro? Rio de Janeiro, né? Melhor, porra, futebol mais moleque, São Paulo. Isabelense. Vitória do Tuna por 3-1. Mais um pênalti. E Sanalto faz o primeiro gol do Tuna Luso. Tuna 1-0. O empate da Isabelense surgiu neste pênalti. Você viu o lance aí? Quem vai bater é Thiago. Tudo igual. Tuna Luso 1, Isabelense também 1. E aí a Tuna começou a deslanchar. A Ageu fez o segundo gol. Lance complicadíssimo e bola no fundo da rede. E tudo começou no escanteio. Tuna 2-1. Jaime fez o terceiro e último gol do jogo. Final, Tuna Luso 3, Isabelense 1. A galera vibra. E em vitória, a Desportiva conseguiu se classificar para a primeira divisão do futebol brasileiro ao vencer o Taguatinga de Brasília. O gol da equipe do Espírito Santo foi marcado por Mauro Soares. Final, Desportiva 1, Taguatinga 0. Vamos ter 32 clubes no ano que vem na primeira divisão. E agora a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O problema do Flamengo é achar uma saída para fugir da crise. Foi uma longa conversa. O técnico Carlinhos ainda tenta encontrar a explicação para a crise técnica do Flamengo. De líder do campeonato e favorito ao título, a time é ameaçado de não se classificar para a segunda fase deste Campeonato Brasileiro. Tudo rápido, em apenas um mês. E agora a fase é delicada. Dos 16 pontos que irá disputar, a matemática da Gávea indica a necessidade da conquista de 14, ou seja, de 80% do que estará em jogo. Naturalmente, procuraremos tirar partido dos jogos que teremos em casa. Eu acredito que sejam aí, vamos dizer, as nossas possibilidades estejam justamente nessas partidas. E os problemas do Flamengo não se resumem ao que acontece em campo. O meio-campo Marcelinho, que tudo indicava vendido para o empresário dinamarquês, pode permanecer na Gávea. Ninguém no Flamengo ainda viu sequer o sinal dos $500 mil prometidos. Inicialmente seria através de uma carta de crédito, que não é dinheiro, é um documento bancário, mas essa liberação dessa carta de crédito efetivamente ainda não tinha sido feita. Quer dizer, o empresário não cumpriu com os prazos que estavam determinados. Os jogadores do Vasco não acordaram muito preocupados com o próximo adversário. Em São Januário, todos esperam mesmo e com ansiedade pela convocação da seleção brasileira na tarde de hoje.
O Vasco tem só um problema para o jogo contra a Portuguesa segunda-feira no Canindé. Bismarck levou o terceiro cartão amarelo e Sorato e Júnior brigam pela posição no coletivo de amanhã. Com a liderança no Campeonato Brasileiro e o artilheiro Bebeto, a equipe deve ter um grande número de jogadores convocados para a seleção esta tarde. A expectativa é grande. O jogador, quando é convocado, é quando está bem no seu clube, né? E eu, graças a Deus, eu estou bem. Acho que o grupo do Vasco também está muito bem. E vamos procurar manter isso, porque eu tenho certeza que todo mundo vai ter oportunidade na seleção brasileira. A gente está aguardando aí a convocação, mas sem aquela ansiedade que geralmente antecede aí as convocações. Eu acho que o Vasco está num bom momento, eu acho que eu também estou numa boa fase e se for chamado eu espero que possa corresponder às expectativas. É verdade que se você for convocado vai dar um short, uma camisa para a rapaziada e um churrasco lá em Niterói? Não, porque eu vou dar não, eu vou trazer para vender, né? Esse negócio, hoje em dia ninguém tá dando nada, pô. Mas é brincadeira da rapaziada, a rapaziada tá confiante aí na convocação do Eduardo. Eu espero que seja, né? Porque eu venho fazendo um bom campeonato, eu venho atravessando uma boa fase. Mas se não for dessa vez, eu espero trabalhar cada vez mais para que numa próxima convocação meu nome seja lembrado. O goleiro Gilberto do Sport, o ponta de lança Negrini do Atlético Paranaense e o ponta direita Naldinho do Bahia são algumas das revelações deste campeonato brasileiro. Mas a principal delas é Edmundo do Vasco, um jogador que tem se destacado pela velocidade, ousadia e personalidade no ataque do líder da competição. Autor de belas jogadas, ele é mais uma prova de que o nosso futebol não para de revelar talentos. Aos 20 anos, Edmundo Alves de Souza Neto tem vários planos e um grande sonho, defender a seleção brasileira. Eu fiquei muito contente em saber que estou sendo observado e que posso vir a ter uma chance. E lógico que, se for dessa vez, acho que vai ser um grande presente para mim, pois é no dia do meu aniversário a convocação. Então, se isso acontecer, vou ficar muito feliz. Mas se não acontecer também, vou continuar trabalhando, me empenhando o máximo para ajudar o Vasco a classificar e, se Deus quiser, brigar por um título. Você admite convocar o Edmundo? Todos os jogadores que estão participando podem, eu admito a convocação. O Edmundo é um jogador que tem um potencial muito grande e, se ele continuar assim, ele poderá ser convocado para a seleção. Eu conversei ontem com o Carlos Alberto Parreira e é praticamente certa a convocação do Edmundo, aliás, justíssima. A comissão técnica avalia também a possibilidade de trazer o Júnior, embora ela não acredite que no ano que vem o Júnior esteja em condições físicas de servir à seleção. É uma grande dúvida. Mas Parreira e Zagallo apenas lamentam que a cada convocação não possam contar com os mesmos jogadores. Dessa vez não pode ser contra a Finlândia. Uma das novidades na seleção brasileira é o veterano Júnior do Flamengo. Você vai ver tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. De qualquer maneira, mais uma derrota pode representar o início de uma crise. O Fluminense está disposto a desbancar o Bragantino com esse tabu de não perder para time do Rio? Precisamos desbancar, né? Vencer o Bragantino e quebrar esse tabu aí. Temos quebrado os tabus, né? E é lógico, temos que respeitar uma equipe que joga junto há muito tempo. Mas temos que pensar na vitória se quisermos chegar aí entre os 8 colocados. Um jogo de vida ou de morte, na sua opinião? Eu acho que sim. Precisamos aí do apoio da torcida, que ela compareça em massa e incentive o time. É um jogo importantíssimo para as pretensões do Fluminense. O Fluminense, para espantar uma possível crise... Um amistoso contra a Finlândia. Na lista, nenhum jogador do São Paulo e algumas novidades, como o Júnior.
O São Paulo, por estar participando da Libertadores da América, foi o clube que até então havia dado 7 jogadores, nos quais 5 ou 6 haviam jogado. O São Paulo está impossibilitado de ceder jogadores, assim como o Cruzeiro, que vai disputar dia 19 de maio uma partida contra o Colo-Colo pela final da Copa Mundial de Clubes. Bragantino, Palmeiras, Português e outros clubes também ficaram impossibilitados. Portanto, a seleção teria que ter, evidentemente, uma cara nova. A convocação do jogador Júnior do Flamengo é exatamente para cobrir a ausência do Raí, o jogador mais experiente no meio do campo? Nós não queremos analisar aqui o critério... Por outro ângulo aí, ele escorando e botando no fundo do barbante. Esse foi o primeiro gol do São Paulo. Vamos agora ao segundo? Ainda outro ângulo, lá de trás, lá de longe, para a galera que gosta de ficar atrás do gol. O primeiro gol do São Paulo, gol de Raí, ele que sempre está presente nas grandes vitórias do São Paulo Futebol Clube, comandado pelo Tele Santana. Segundo gol é do Palinha, olha que virada ali, limpa, linda. Entra a Palinha na área, desloca o goleiro, coloca no fundo do barbante. Ele entrando pela meia direita, a Palinha que veio do América Mineiro, elogiado pelo João Batista Pinheiro, velho Pinheiro, técnico do América Mineiro, e que Tele indicou o Palinha. Muita gente esperava que batesse a bola ali na zaga, quanta gente caída. O Elivelton marca o terceiro gol do São Paulo, ele que também fez parte da seleção do Paeira. Bonito gol, olha lá, calcanhar, Elivelton emendando lá no fundo do barbante. 4 jogadores do Criciúma caíram. O goleirinho pula atrasado, ela vai no fundo do barbante na goleada do São Paulo de 4-0 diante do Criciúma. A estreia do Galvão Bueno na Rede OM foi nesta quarta-feira passada, quando o São Paulo goleou o Criciúma por 4-0. Outro ângulo. Bonito gol, não foi não, Noronha? Maravilha. O São Paulo jogou muito bem esse jogo. Júnior batendo falta. Toto subindo de cabeça e botando no fundo do barbante de novo. Júnior, olha o Toto, parecia até o gaúcho encarnando a camisa número 9 do Flamengo. Agora o segundo gol do Flamengo, a tabelinha. Entrou Marquinhos, chutou, o goleiro largou. Toto confere, fundo do barbante. 2-0. Sempre presente o Toto, hein, Elcio? E esse Toto, ele parece com o gaúcho na conclusão de cabeça. O Toto como o gaúcho. O jogo de ontem no Mangueirão. Vivinho faz jogada pela esquerda, cruza, Valdair escora marcando o Botafogo 1-0. Depois de muita chuva, lá no Mangueirão, em Belém do Pará. Foi ontem esse jogo, Botafogo na liderança. Segundo gol do Botafogo, Valdair de novo, entrando sozinho, já no finalzinho do jogo, bota no fundo do barbante. Tinha que vitória, hein? Foi uma boa vitória, sem dúvida, porque é muito difícil jogar num campo assim e com a torcida apoiando, fora de qualquer dúvida, o time da casa. Foi uma boa vitória. Agora, Laranjeiras. Fluminense 3, Bragantino 0. Vamos ao primeiro gol. O seu Nodô estava lá e Paulinho, que balaço! 1 minuto e meio de jogo, o cara do centro deu um carrinho, a bola sobrou pro Paulinho e meteu esse gol. Gol de pé direito, ela bateu na trave ainda. Um belo gol. E o Paulo, olha, eu vou dizer uma coisa a você, não é só a garra, não. O time do Fluminense estava muito bem esquematizado também. Olha o segundo gol aí, Bobô marcando pelo Fluminense, Bobô na dividida, chutando, botando no fundo do barbante. Paulinho, Bobô 2-0, o placar do primeiro tempo. Fluminense marca mais, é o terceiro gol. Belos gols como este de Raí na vitória do São Paulo em cima do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Flamengo segura a crise ao vencer o Atlético do Paraná por 2-0. Toto foi o herói do dia. E o Fluminense acaba com a escrita de que o Bragantino não perde para times do Rio. 3-0 nas Laranjeiras. Você vai ver tudo isso daqui a pouquinho. Você já viu o primeiro gol do São Paulo. Palinha tocou para a Raí. São Paulo reage bem no Campeonato Brasileiro. Raí tocou para Miller, que com categoria encobriu o goleiro. Final, São Paulo 2, Cruzeiro 0. De novo, o gol do Miller. Nas Laranjeiras... Na última partida contra o Santos. Com maior torcida e maior disposição para atacar, o Guarani começou pressionando bastante. O gol veio ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos. Pereira, na cobrança de falta, fez 1-0. Depois do gol, o Inter começou a dar trabalho para a defesa do Guarani e quase marcou. Mas no segundo tempo, a equipe de Campinas ainda assustou o goleiro Maisena e soube como segurar o resultado para alívio da torcida, que vibrou com o apito do árbitro aos 45 minutos sem desconto. Com o primeiro gol do Fortaleza. O jogo no Ceará.
No finzinho da partida, Eliezer driblou o zagueiro do Campinense e marcou. Resultado final, Fortaleza 2, Campinense 0. De novo, o segundo gol do Fortaleza. Um belo drible. Em Curitiba, o Paraná Clube saiu na frente contra o Grêmio. Depois da cobrança de falta, a bola passou por todo mundo, menos por Saulo. No placar, 1-0 Paraná. O tricolor gaúcho chega ao empate com o Juninho. Dominou a bola e fuzilou. Final, Grêmio 1, Paraná também 1. Os dois com ótimas chances de classificação para a primeira divisão ano que vem. E voltando ao escanteio e abriu o placar para o Galo, 1-0. O Galo fugindo da lanterna. Edmar recebeu o lançamento, se livrou de 2 adversários e bateu para o gol. O goleiro quase segurou. Bonito gol do Edmar. 2-0 para o Galo. Mas gol bonito mesmo você vai ver agora, do próprio Edmar. Acompanha a linda jogada. Foi tocando a bola, deixou o zagueiro no chão. Olha só, entortou o zagueiro e caiu. E fez um golaço. O Atlético Mineiro 3, Náutico 0. Que beleza de gol. Alfinete com calma completou a vitória do time mineiro. Final, Atlético 4, Náutico 0. A bola no travessão. Os gols do jogo entre Palmeiras e Santos, empate de 1-1. E vamos acompanhar também outro empate, também de 1-1, Portuguesa e Vasco. Tudo isso daqui a pouquinho. O Flamengo venceu em Salvador, vitória fácil do Corinthians sobre o Bahia. Paulo Sérgio fez o primeiro gol do time paulista. Corinthians agora com 16 pontos, muito bem situado para a classificação. Está em 4º lugar. Agora Neto, em jogada individual, definiu o placar. Final, Corinthians 2, Bahia 0. Você fica agora com Palmeiras e Santos. E depois, Portuguesa e Vasco. Para o torcedor palmeirense, pior do que a péssima campanha no Campeonato Brasileiro foi ver seu estádio ou seu reduto ser invadido pela torcida do Santos. O time último na classificação e sem vários titulares também não passava otimismo depois das 4 derrotas consecutivas. Principalmente porque o Santos começou melhor e só não fez porque Cilinho errou a pontaria quase na pequena área. A reação do Palmeiras veio nos pés do estreante Paulo Sérgio, que começou, é verdade, errando o alvo também. Mas caprichou na segunda tentativa, obrigando o goleiro Sérgio a se esticar todo. Na cobrança de escanteio, Paulo Sérgio encontrou a cabeçada fulminante de Alexandre Rosa. Palmeiras 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Santos tentou o empate no chute forte de Luiz Carlos. E na cabeçada de Paulinho, que raspou a trave do goleiro Carlos. Na pressão do Santos no segundo tempo, Marques do Palmeiras quase faz contra. Aos 17 minutos, o Santos perdeu o zagueiro Pedro Paulo, depois dessa entrada sobre Betinho. O Palmeiras, então, poderia ter definido... Cilinho sozinho... Hoje no Caio Martins, em Niterói, e garantiu a vaga. O Itaperuna foi eliminado. Vamos aos gols. Também pelo grupo 2 em Aracaju, Confiança e Arapolina. Celso Mendes faz o passe, Baianinho manda a bola cruzada, confira no replay. Final, Confiança 1, Arapolina 0. Confiança vai decidir a vaga com vitória da Bahia para ver se sobe.
Agora especial, jogo de ontem à tarde no Morumbi, São Paulo e Fluminense. Segundo tempo, Nelsinho manda para a área, Macedo pega de cabeça, confira no replay. Olha aí, São Paulo 1, Fluminense 0. São Paulo está na luta e ainda é o time mais disciplinado do campeonato no prêmio Charles Miller. Ainda ontem na Vila Belmiro, Santos e Atlético Mineiro. Grande chance do Atlético. Olha aí, o Edu cruza da esquerda. O Zé Carlos chega atrasado. Ô Galo, ô Galo. O Santos responde com esta bela jogada de Paulinho com o Bernardo. Paulinho invade, toca certo, mas a bola bate no travessão. Paulinho não se conforma. O jogo fica 0 a 0. Hoje de manhã, no Canindé, Portuguesa e Palmeiras, 17 do segundo tempo, Luiz Henrique é lançado. O zagueiro falha feio. Luiz Henrique não perdoa não. 1 a 0 Palmeiras. Agora, por outro ângulo, o gol de Luiz Henrique, 1 a 0 do Palmeiras em cima da Portuguesa. 6 minutos depois, Betinho recebe a bola atrasada, manda a bomba. Rodolfo Rodrigues nem viu onde passou. Por trás, confira aí o gol, a bomba de Betinho, final, Portuguesa 0, Palmeiras 2. Depois dos comerciais, tem muito mais gols para você, como... Pacaembu lotado, 40 mil pagantes para ver Corinthians e Flamengo. Júnior velho de guerra, o vovô garoto manda no canto do goleiro Ronaldo. Eita, bola venenosa que entra e sai sem bater na rede. Flamengo 1 a 0. O segundo do Mengão, Marquinhos recebe na entrada da área, manda a bomba no mesmo lugarzinho do primeiro. Flamengo 2, Corinthians 0. A torcida do Flamengo vai à loucura do Corinthians também, como se não houvesse amanhã. Olha aí, a loucura aumenta no primeiro tempo ainda. Júnior tocazinho, rola, Fabinho entra livre para fuzilar Ronaldo. Simplesinho, bonitinho. Flamengo 3 a 0. Parece até teatro de tão bem ensaiada a jogada. É ou não é? No segundo tempo, Ezequiel marca um belo gol na cara de Gilmar. Flamengo 3, Corinthians 1. O placar clássico para o jogo das duas maiores torcidas do país. No Recife, Sport Bahia, Lima Sergipano bate a falta no meio da rua, no cantinho de Gilberto. Veja de novo, não teve lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Lima Sergipano, porreta, final, Sport 0, Bahia 1. No Mineirão, Cruzeiro e Náutico, Paulo Roberto cruza da direita, Cleison vai lá em cima e manda na trave do Náutico, quase. E o Cleison também ficou no quase, nesta bela virada. Passou raspando, perto. Fica pra outra, hein, garoto? Tudo na vida é um lance, Cleison. Bateu certo. O Náutico também perdeu dele. Nivaldo entrou livre e chutou no canto, mas o Paulo César salvou. Paulo César é o segundo melhor goleiro na luta pelo prêmio Charles Miller. Pedido pra mim, hein? Em Belém, Paysandu e Guarani, temporal daqueles. Vixe, Edelvan faz o lançamento da defesa do Guarani. R. Edil fazia sua estreia, marca. Esse Edil vale. 1 a 0 Paysandu. Quarentinha avança pela direita, cruza para Edil fazer o segundo, bola safadinha, danadinha, redondinha, tá Edil, bom da cachorra, Paysandu 2 a 0. Agora o Edil recebe pela direita em seu próprio campo, dribla as poças d'água e o marcador também, que vem na cobertura. E aí o que ele faz? O que o Edil faz? Faz um golaço. Que moral, Edil, os 3 gols são teus. Hoje ele paga o jantar, Paysandu 3, Guarani 0. Edil, vai jogar com seriedade diante da Finlândia. O time já está treinando em Cuiabá. Pelo Campeonato Brasileiro, vitória fácil do Bragantino em cima do Goiás em Bragança Paulista, 2 a 0. E o Vasco, tranquilo com a liderança, curte os momentos de paz, esperando o jogo com o Bragantino no dia 25. Espere só um pouquinho. Os 2 do Pará jogaram em Belém. A Tuna venceu com este gol de Tarcísio, placar final Tuna Luso 1, Isabelense 0. Debaixo de muita chuva, o Bragantino, desfalcado de 2 titulares, recebeu o Goiás em Bragança Paulista. Sem Alberto e Donizete. Anda bem entrosada, vive ótima fase e isso não é tudo. Nesse desfile de artistas, o protagonista é um veterano de 37 anos, dono de um talento que resiste ao tempo e ao preconceito da idade. Para Júnior, Cuiabá não é só a cidade que vai marcar o reinício na seleção brasileira. 18 anos atrás, ele... Às 2h30 da manhã, na Finlândia, é claro. A diferença de fuso horário é só uma das desvantagens do adversário da seleção esta noite. O time viajou mais de 30 horas até Cuiabá. A Finlândia nunca se classificou para uma Copa do Mundo, perdeu os 2 jogos que disputou com o Brasil e tudo isso justifica a expectativa de muitos gols. Mas na conversa que teve agora há pouco com os jogadores, o técnico Parreira fez 2 advertências. Lembrou que a Finlândia empatou com a Escócia na casa do adversário e que os jogadores da seleção brasileira precisam de um bom desempenho porque serão avaliados pelo treinador.
Alô, amigos, muito boa noite. Aqui em Cuiabá estamos ouvindo a execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, aí os aplausos do público no estádio José Fragélio Verdão. Jogadores em campo, fazendo o seu aquecimento. Um futebol de muita velocidade e técnica, o que promete o técnico Carlos Alberto Parreira no jogo que essa seleção brasileira que você vê aí posando para os fotógrafos faz aqui em Cuiabá, diante da Finlândia. Brasil que se apresenta com Júnior, que volta a vestir a camisa verde e amarela 6 anos depois. Ele deverá ser o maestro do time esta noite, construindo principalmente as jogadas do ataque, que conta com o artilheiro Bebeto, com o Valdeir e com o Paulo Sérgio, prometendo infernizar a vida dos finlandeses. Mas Santos, meia dúzia Lira. 5, Mauro Silva. 8, Luiz Henrique. 10, o capitão do time Júnior. 7, Bebeto. 9, Valdeir. Número 11, Paulo Sérgio. Técnico, Carlos Alberto Parreira. A Finlândia, que perdeu os 2 jogos que já disputou com a seleção brasileira, joga com Laukkanen, número 1, 2, Holmgren, 3, Heikkinen, 4, Petaja, 5, Eriksson, meia dúzia Rinne, 8, Miri, 7, Litmanen, 9, Vuorela, 11, Van Hala e 10, Tegelberg. O técnico é Jukka Vakila. Apita o jogo o matogrossense Joelmes da Costa. Ele vai ser auxiliado por Ari Euclides Pereira e Gilson Rodrigues. Parreira, Zagallo, Chirol, Dr. Lídio Toledo, Lockout Jaque, o Nielsen e os reservas Mano, Roberto Carlos, todos por ali na expectativa. Os repórteres já deixaram o gramado. Joelmes da Costa acerta o seu relógio. Vai começar aqui no Vertão, em Cuiabá, o primeiro tempo de Brasil e Finlândia. Vamos em frente. Tá valendo, tá valendo. Colocada atrás do gol do Sérgio. Mauro Silva. Tocando para Lira. E ele distribui dali. Bebeto. Bem marcado, Bebeto. Mas ele consegue dominar. Mauro Silva começa outra vez ali pelo meio. Agora Luiz Carlos Vinck. Luiz Henrique partiu sem bola. Ficou lá pela ponta direita. Aí Valdeir. Vinck. Pediu a falta, abriu os braços, o árbitro mandou seguir. Um perde, ganha e a bola fica com a seleção do Brasil. Quando já havia impedimento, Marco Bandeira. Eu aproveito para a primeira participação do comentarista Raul Plasman. Boa noite, Raul. Muito boa noite, Oliveira. Boa noite, amigos da Globo. Uma seleção do Brasil ainda em formação, em fase de laboratória. É claro que todo mundo sabe que essa ainda não é a seleção brasileira de verdade, faltam alguns nomes, mas uma coisa positiva é a presença do Júnior, porque aí o Parreira e a seleção do Brasil podem contar com um excelente futebol desse jogador e também ele se transforma no auxiliar direto do Parreira dentro de campo, que é muito importante numa equipe de futebol. O Júnior é líder e todo grande time precisa dessa liderança. Um homem que conhece muito. Eu acho que a seleção do Brasil ganha muito com a presença do Júnior. E eu imagino que o Raul Plasman também esteja vivendo aí uma grande emoção. Ele que durante tanto tempo foi companheiro do Júnior no time do Flamengo. Juntos conquistaram, entre outros títulos, o Mundial Interclubes. Um momento realmente importante também para o Raul Plasman. O jogo fica parado com uma falta marcada ali pertinho da linha lateral. Já já o Arnaldo César Coelho fala sobre o árbitro gaúcho, o árbitro matogrossense Joelmes da Costa. Você vai ouvindo aí a gritaria dos jogadores da Finlândia. Júnior colocando na área. Foi lá em cima Eriksson para afastar.
Mauro Silva tenta pegar lá do outro lado, consegue, mas está muito pressionado. Tenta descolar o cruzamento, a bola bate no finlandês, a sobra do Petäjä. E ele vai saindo ali pelo lado esquerdo. Quando passamos de 5 minutos no primeiro tempo, 0 Brasil, 0 Finlândia. Boa noite, Arnaldo César Coelho. Boa noite, Oliveira Andrade e amigos do esporte da Rede Globo. O mato-grossense Joelmos da Costa tem 38 anos, ele faz parte do quadro de aspirantes da CBF. É um astro novo, sem muita experiência. Vamos torcer que ele não complique, apite bem, que seja um grande espetáculo. Lira. Valdeir. Tirou da jogada o Heikkinen. Rolou para Luiz Henrique. A bola atravessou a grande área. Luiz Carlos Vinck fica lá pela ponta direita, livre de marcação, lançado, preparou o cruzamento. Tocou na cabeça do Litmanen. E o lateral é do Brasil. O Litmanen é o jogador mais jovem da seleção finlandesa, tem 21 anos e é considerado o grande astro do país. Ele que marcou o gol da Finlândia no empate arrancado recentemente em Glasgow, diante da Escócia. Marcelo. Vinck. Não houve nada. Tem o Brasil. E agora sim a falta é marcada. Você vai conferindo o replay da falta enquanto o Júnior pega a bola. Veja aí. E ajeita para fazer o levantamento. É quase um escanteio. Tem 2 homens na barreira da Finlândia. Grita o goleiro Laukkanen. Bateu fechado o Júnior. Olha o desvio e a bola sobre o gol. Tentativa foi do Paulo Sérgio, mas o árbitro está marcando escanteio aqui do outro lado. Jogador do Goiás, que atuou segunda-feira, enfrentando o Bragantino na cidade de Bragança Paulista. E chegou somente ontem aqui em Cuiabá, juntamente com o Mauro Silva, que é do Bragantino. Ponte. Veja no replay, na imagem de baixo. Veio quente essa bola, veja no replay por baixo. Como bate bem o Litmanen. Vem. Hora tudo a ver. O melhor time de clientes tem Cheque Estrela Itaú. Você tem o replay do lance. Jogador finlandês não amaciou, não. Veja por outro ângulo. Ele que certamente é o mais alto desse time. Camisa número 5, Eriksson, Tino. Veja no replay. Perdendo realmente grande chance o time brasileiro. Na primeira, Raul, o Bebeto vacilou um pouquinho. O goleiro estava adiantado, era só tocar por cima. Quando ele bateu, aí o goleiro já tinha voltado e se posicionado bem lá na pequena área para salvar. O Brasil acordou um pouquinho com essa jogada, a galera levantou, mas o Brasil... Cumprimentando na frente do goleiro, com força. Veja no replay que o Laukkanen nem se mexe. E ela explode na trave. Depois, no rebote, de qualquer maneira, é colocada pela linha de fundo para aliviar. São os zagueiros de área da seleção brasileira. Normalmente falados na Finlândia. Você vê o replay por baixo da cobrança de falta. Na continuação, uma entrada dura do Rini, pegando as pernas do Paulo Sérgio. Num chute forte de Litmanen, com liberdade, batendo ali da entrada da grande área. Sérgio não segurou. Uma bola com efeito, chutada pelo finlandês. No rebote, Van Gaal, esperto, colocou para dentro. Veja no replay, mais uma vez, para você, o primeiro gol do jogo. Van Gaal, a camisa número 11, tira o 0 do marcador aqui no Verdão, na cidade de Cuiabá. Finlândia 1, Brasil 0 na marca de... A seleção brasileira
Parreira e Zagallo, claro, nada satisfeitos. Passamos de 40 minutos. Brasil classificado. Demorou demais o Teg Albergue. E agora a falta. Liberdade. Saiu bem o Sérgio, fechou o ângulo, ganhou tempo e a marcação chegou mesmo assim, salvando debaixo do gol. O time brasileiro totalmente desentrosado, claro, não tem tempo para treinar e a consequência é esse futebol pobre que estamos vendo nesse primeiro tempo de partida. Uma defesa confusa, toda atrapalhada, o meio-campo que procura, mas não há. Superar a Finlândia no segundo tempo, a sua perspectiva é de uma virada? Eles estão jogando muito atrás, quer dizer, não tem espaço. Naturalmente a gente tem que tocar a bola para a hora que aparecer o espaço poder ter a metida. Não adianta insistir porque eles estão bem plantados lá atrás. Aí está o jogo. Pelo Brasil, só uma da seleção da Finlândia. Faltas cometidas, 3 pelos brasileiros. Não estão batendo nada os brasileiros. Em compensação, os finlandeses estão batendo bem. 12. E aí, Raul? Até a Finlândia, Raul. Uma imagem da câmera de baixo. Escanteio salvando o gol certo da seleção da Finlândia. O goleiro Laukkanen, aqui do outro lado, fica se lamentando, não acreditando que o Sérgio salvou. Nessa eu tenho a impressão, Raul, que ele conseguiu se redimir. Foi uma defesa realmente fantástica do goleiro brasileiro. É um grande poder de recuperação, muito rápido na explosão, fez uma belíssima defesa. É a terceira grande oportunidade do time da Finlândia, hein? Bate a Finlândia, o escanteio. Márcio Santos mete a cabeça, desvia. E a bola vai saindo lá do outro lado. Brasil! Do Brasil! Bebeto! Se posicionando certinho lá na pequena área, esperando pelo cruzamento que veio no pé. Foi só desviar e colocar a bola longe do alcance do Laukkanen. Empata o Brasil na marca de 13 minutos deste segundo tempo. Brasil 1, Bebeto, Finlândia 1. E agora sim o técnico Parreira vai atender a torcida. Renato deve entrar. Cara, físico excepcional, né? Sentindo muito o camisa 5 do time da... Uma bolada que bota nocaute o finlandês. E... Brasil 2, Finlândia 1, de virada. E de virada é sempre mais gostoso. 37 minutos do segundo tempo. Bebeto brilhando mais uma vez, a estrela do artilheiro do Vasco do Campeonato Brasileiro. Segundo do Brasil, segundo dele no jogo. E a Finlândia dá nova saída. Os jogadores vão ganhar 3 vezes mais e o técnico vai ter uma melhor condição de trabalho. O problema não é o que ganhar financeiramente, o problema é você ter condição de trabalho. Esse, pelo menos, é a nossa meta aqui no Palmeiras. É uma estrutura que vem dando certo na Europa e já deu certo com outras equipes, por exemplo, o Real Madrid, cujo a Parmalat já patrocinou. Então é um trabalho que já deu resultados positivos. Então a tendência é que no Palmeiras também aconteça a mesma coisa. E o intuito maior não é apenas um título, né? Ou preparar o time para ganhar um título, e sim preparar um time para disputa de títulos, né? Ou seja, uma equipe forte para que possa ser bem sucedida nas competições que vieram a participar. Mas depois do assunto Parmalat, o tema mais comentado aqui no Palmeiras foi a cartilha que a CBF pretende impor para obrigar os atletas profissionais a passarem por um exame anti-AIDS. Como medida de precaução, todos os jogadores aqui aprovam. Só essa imposição é que não agrada. Segundo eles, existe um certo ar de discriminação. Eu acho que a imposição nunca é bem-vinda. É claro que a CBF deveria se preocupar mais em outros aspectos, né? É claro que isso deveria partir do clube. Acho que o clube sim teria que fazer quando nós fazemos o exame no começo do ano, na pré-temporada, na volta de férias, como é natural, todos os exames que a gente faz. Aí sim deveria ser feito isso. Na Europa se faz isso, toda volta de férias
Os jogadores se submetiam a uma bateria de exames. Duas mudanças do Botafogo para o jogo de domingo em Caio Martins contra o Goiás. Mas não são somente os desfalques que andam preocupando o técnico Gil. Os 18 pontos ganhos à terceira colocação e um dos ataques mais positivos do campeonato com 26 gols não são fatores suficientes para afastar os problemas do Botafogo. As arquibancadas vazias no primeiro coletivo da semana são reflexos ainda da derrota para o Vasco. Mais do Fla-Flu. Derrota para o Vasco. Por isso, os jogadores demonstram muito esforço até em treino recreativo. Pelas contas do técnico Gil, o Botafogo só precisa de mais 4 pontos nesta fase do campeonato. Parece fácil, mas todo mundo sabe que a classificação não vai cair do céu. O Botafogo já tem um desfalque certo para o jogo de domingo contra o Goiás, no Caio Martins. O atacante Renato levou o terceiro cartão amarelo e fica de fora. Renato chega hoje de Cuiabá, onde jogou pela seleção brasileira. Quando se reapresentar amanhã no Botafogo, ele vai ser recebido com uma advertência. O técnico Gil não gostou nem um pouco da reação de Renato ao ser substituído na derrota de domingo para o Vasco. Vou conversar com o Renato para que esse episódio não volte a acontecer, porque dá a liberdade para qualquer jogador, o dia que for substituído, reclamar também. O meio-campo René do Fluminense já acertou os documentos e pode estrear no Fla-Flu de domingo, um duelo de vida ou morte. O xerife da Gávea tem cara de mal e, como em todo filme de cowboy, faz tudo para proteger a cidade dele dos invasores. Foi em Flamengo City que Wilson Gotardo ganhou esse apelido de xerife, pela seriedade e aplicação na quarta zaga. O ataque do Fluminense vai precisar de muita munição para derrubar esse xerife, que nasceu numa cidade chamada Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. O Flamengo tem um adversário difícil, que tem pela frente, que é o Fluminense, uma equipe que vem procurando a classificação, e um Fla-Flu não existe um favorito. Todo xerife tem seus delegados para ajudar. Na zaga já estão confirmados Júnior Baiano. Lá se vão mais de 2 meses desde a última grande exibição do Flamengo. E foi naquela vitória por 3-2 sobre o São Paulo que Gaúcho marcou pela última vez. Esta semana o artilheiro finalmente se livrou do departamento médico, mas foi aconselhado a ficar fora do treino coletivo. E anda louco para voltar ao time no domingo. Está sendo uma tortura muito grande e eu tenho feito de tudo possível para mim conseguir a minha volta aos campos, né? E vou fazer tudo até sexta-feira para participar desse coletivo e retornar ao encontro com o Maracanã, principalmente com a torcida do Flamengo. Se Gaúcho voltar, o meio-campo Idemar deve reaparecer no time, com Júlio César ficando mais adiantado. Se Gaúcho não voltar, Paulo Nunes é o mais cotado para o ataque, porque Luiz Antônio se machucou. Rogério substitui o suspenso Júnior Baiano, Marquinhos volta no lugar de Fabinho, e as mudanças podem não parar por aí. Charles sentiu uma fisgada na coxa e saiu do campo preocupado. Foi uma dor que eu nunca senti, ela começou a ficar intensa no coletivo, mas vou procurar trabalhar em cima disso, tratar, fazer bastante tratamento, repousar para poder na sexta-feira estar pronto para fazer o coletivo e no domingo ajudar o Flamengo a conseguir esses 2 pontos contra o Sport. Visitantes do outro lado do mundo desembarcam para aprender futebol no Recife. Japoneses que estão fazendo estágio nos Júniors do Sport Recife. O mecânico Mitsuhiro e o estudante Asano chegaram ao Sport há 3 semanas para um estágio até o final do ano. Eles estão morando na concentração do time, no estádio da Ilha do Retiro. Aqui, eles vão se adaptando aos novos costumes. Hora do almoço. Essa bandeja todos os dias traz uma novidade para os japoneses. Uma comida nordestina, que com certeza é bem diferente da comida do Japão. A comida do Brasil é boa? Bom, gostosa. O que você mais gosta aqui? Feijão. Feijão. Dentro do campo, a comunicação é mais fácil. Goleiros Carlos do Palmeiras e Sérgio dos Santos. Laterais Luiz Carlos Vinck do Vasco, Charles do Flamengo e Roberto Carlos do União de Araras. Zagueiros Célio Silva do Internacional, Márcio Santos e Valber, ambos do Botafogo. Meio-campistas Carlos Alberto do Botafogo, Mauro Silva do Bragantino, César Sampaio do Palmeiras, Júnior e Zinho do Flamengo. Atacantes Bebeto do Vasco da Gama, Nilson da Portuguesa, Paulo Sérgio do Corinthians, Renato e Valdeir do Botafogo.
Hoje em São Paulo, o Palmeiras realizou o primeiro treino com a nova estrutura de seu futebol profissional. O polêmico contrato com a Parmalat já começou a vigorar. Parecia mais um dia comum de treino, só que muita coisa mudou. Da noite para o dia, o Palmeiras virou o primeiro clube empresa do futebol brasileiro. Ganhou até um uniforme novo. Assim como os principais times do mundo, especialmente os da Itália, o futebol do Palmeiras vai ser tratado como um negócio que deve ser lucrativo. Nos últimos anos, os únicos investimentos italianos no futebol brasileiro serviram apenas para levar os nossos melhores jogadores para a Itália. Dessa vez a situação é diferente. A Parmalat vai investir 500 mil dólares para cuidar dos esportes de competição do Palmeiras. Fim de treino, tomando a sua água agora para repor o líquido. E agora, Betinho, o Palmeiras realmente está começando a viver uma nova vida, até com o patrocínio de uma empresa, de uma grande empresa. O Palmeiras pode mudar da água para o leite, ou do vinho italiano para o leite? Eu acho que com essa nova união, né, com esse novo patrocinador, a tendência é a equipe engrandecer, né? Acho que vai haver, um profissionalismo ainda maior. Isso é importante, principalmente dentro do Brasil, que nós pecamos muito nisso, né? Acho que falta um profissionalismo em todas as partes, não apenas em jogadores, como em comissão.